Fala guerreiro, fala guerreira, aqui professora Estela Modenucci com o professor Pedro Xingu, nosso professor de História. E aí pessoal, boa noite, tudo bem? E para começar, que eu também não sei, por que Pedro Xingu? Então, o pessoal me chama mais de professor, né? Até é raro chamarem pelo meu nome, né? Quando não, tem algum aluno que já me conhece pelo trabalho, né? Sou oficial do Exército, aí chama de tenente, né? Que é natural. O Pedro Xingu, até por conta do minha conta do Instagram e tal, e o Xingu ele é remetente a como é que eu vou dizer? O apelido que a engenharia tem. Tá? A engenharia, quando ela foi fazer os trabalhos no norte do país, por conta do rio Xingu, aí ela acabou recebendo esse nome, né? Ela era as tropas pioneiras que chegaram na região, né? Principalmente com os BECs, que são os batalhões de engenharia de construção, para fazer estradas e tudo mais. E aí teve uma grande travessia do rio Xingu. É por isso que acabou recebendo esse apelido, né, de Xingu. Aí ficou um apelido assim dado, todo mundo conhece, acha que é até raro. O pessoal dentro do exército chama de engenharia, né, geralmente chama de Xingu, é mais prático, é mais rápido, né, e bem mais simpático, né, de falar do que engenharia. Então tem até confusão com a engenharia militar do IME, né, que já é outra engenharia, outro esquema. Entendi. Né? Eu achei muito legal, porque eu vi Xingu. E aí, por que a gente trouxe o Pedro aqui? Porque o nosso professor Pedro, ele é tenente do Exército. E como eu sei que um monte de gente tem muitas dúvidas, a gente vai começar a contar um pouco aqui para você ver que não é só você que um dia não sabia o que era SpaceX. Então, o Pedro, ele passou na SpaceX. E aí, eu pergunto para você, quando você era jovem, você sabia o que era SpaceX? Não, eu não tinha a menor ideia. Eu nunca tinha ouvido falar. Hoje até tem muito mais informação do que era antigamente, né? Você tem a página do Instagram do Exército, então, o próprio Exército ele vai divulgar quando vai vir a data de inscrição, a data de prova e tudo mais. Tem as páginas no Telegram, enfim. Tem uma divulgação maior do que era. Até outro dia, eu vi até propaganda, que eu nunca imaginei ver. Né? No passado tinha propaganda falando, né? Tanto da SpaceX quanto da SpaceX, que já é outra coisa, já é quem já tem ensino superior em alguma área, de, sei lá, medicina, história, direito, e aí pode entrar como oficial do quadro complementar, que aí vai ser também um oficial de carreira, mas aí já é outra questão, beleza? E aí como é que eu fiquei sabendo da SpaceX? Simplesmente por acaso, tá? Talvez a gente ainda vai ter tempo de contar um pouco da minha história de vida, mas já resumindo a história, eu tinha tentado fazer a prova da ESA, não tinha conseguido passar, né? Fiquei por uma questão de matemática, e eu lembro que durante o meu ensino médio, um cursinho que tinha no Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? Quem ainda não percebeu no sotaque, ele era muito famoso por ser muito forte no pré-militar. Então ele era muito forte no pré-militar e uma turma específica na parte do vestibular para medicina. E o resto era meio que vala comum ali de pré-vestibular. E ele foi atrás desse cursinho, ficava não muito perto de casa, ficava em torno de uns 40 minutos de ônibus ali, né? De viagem, que é natural no Rio, tem muito trânsito, a cidade do Rio também é gigantesca. E aí, nisso que eu fui ver, né, se tinha a turma da ESA, porque era o que eu conhecia, e também conheci por acaso, aí, contando aqui a gente vai entender, a menina da secretaria falou, olha, a gente não tem turma da ESA, a única turma que tem da ESA ficava do outro lado da cidade, totalmente contramão ali, poderia fazer, né? Mas a gente tem a tal de uma turma da SpaceX também do Exército. Pô, SpaceX? Mas isso aí é do quê? Quase perguntando se é de comer, né? Aí ela me explicou, né, que se tratava de oficiais do Exército e tal. E quando ela me falou as matérias, e me atendia muito, porque o meu grande objetivo inicialmente era fazer a prova do oficial da PM. Que era praticamente as mesmas matérias, com uma seção que não tinha biologia. Até hoje não tem biologia no edital para a prova da SpaceX. E a prova da PM era a prova do vestibular da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E era toda ela, mas depois com uma parte específica. Então, como ela complementava as matérias, eu falei, poxa, eu vou fazer o curso, o meu grande sonho ainda era ser oficial da PM, vai me entender em relação ao oficial da PM, vai me entender em relação à ESA, afinal de contas estamos falando de exército, e vou ver o que dá, se der certo ali em relação ao SpaceX, ótimo. Tá? Mas eu não fui com um grande farol, objetivo de ser oficial do exército. Foi um grande achado, graças a Deus deu tudo certo, né? Estudei, fiz das tripas do coração naquele ano, né? Uma rotina de estudo bem pesada, mas graças a Deus valeu tudo a pena, e agora eu tô aqui, né? Tá aqui agora, sendo mimado pelos alunos, porque o professor Pedro é o professor todo querido dos alunos.
E pergunta importante agora. Bom, aí eu escuto muito aluno falar assim, né? Putz, eu não vou conseguir entrar. Eu não sou bom em alguma coisa, eu não vou conseguir entrar. Isso aí é... Consegue entrar só quem é nota 10 em tudo e nasceu virado para a lua. Estava longe disso, Tá? Como até falei, né, um pouco, um spoiler, né, que já foi feito da história, né, por justamente não ter conseguido passar na ESA, né, que aí eu fui me coçar e correr atrás do cursinho. Uhum. Tá? Então, antes desse cursinho, você estudava sozinho? Eu estudava em casa. Estudava em casa? Eu estudava em casa. O material que você ia achando lá? Eu estava com os meus 18, 19 anos, nessa faixa etária aí. E eu já fazia faculdade, né? Uhum. Então, eu tinha passado para o Instituto Federal do Rio de Janeiro, Processos Químicos, que era um tecnólogo que tinha. E não desmerecendo a faculdade era muito boa. Na época, a gente estava falando nos anos 2012, 2011, tinha uma especulação muito forte em relação à área química brasileira, até porque estava bombando a ideia do pré-sal. Então, a ideia era justamente a pessoa se formar em processos químicos, praticamente ligar no trabalho da Petrobras, que estava toda hora contratando, e até hoje é assim, ela contrata muito nessa área química. Então, era uma faculdade excelente, rápida, que formava ali em 3 anos e meio, e com quase certeza da vitória, né, de ser empregado. Mas não era aquilo que eu queria. Não desmerecendo, mas era, assim, sabe quando você está num lugar que você não se encontra? Não era bem aquilo que eu queria. E aí, dando sequência, eu fui fazer um pré-vestibular, que é a prova da PM, do oficial da PM, como já até expliquei anteriormente, né, a prova do vestibular mesmo, estadual. E aí eu fui fazer um pré-vestibular.